Olá, meus queridos amigos e amigas de todo o Brasil, como é que vocês estão? Muito prazer, sou o professor Elias Santana, professor de língua portuguesa aqui do Gran Cursos Online, e é uma satisfação imensa para mim estar aqui novamente nestes estúdios, transmitido para vocês ao vivo, mais uma aula destinada à preparação dos candidatos para concursos públicos. E, aliás, me sinto ainda mais honrado, porque nós temos uma nova semana de eventos, uma semana chamada Começando do Zero. Já é a 4ª edição desta semana que nós aqui no Gran Cursos Online estamos realizando. E é uma satisfação para mim, claro, estar abrindo esta semana. Fico muito feliz e lisonjeado com a oportunidade de começar o trabalho que será começado por mim e conduzido por outros excelentes profissionais. Você terá aqui o professor Rodrigo Cardoso, professora Naniele e tantos outros professores ao longo desta semana que irão destrinchar com vocês aspectos fundamentais para aqueles que estão, claro, começando a estudar para concursos públicos ou que simplesmente querem encontrar um direcionamento mais positivo, um direcionamento mais claro para alguns assuntos da língua portuguesa. Até porque a aula aqui preparada, ela tem por finalidade contemplar aqueles que estão iniciando os estudos, bem como aqueles que já estudam para que haja um aprimoramento da técnica de estudos, tudo bem? Pessoal, só que o Começando do Zero de hoje, ele tem uma especificidade, que é o seguinte: nós tratamos nos dois últimos Começando do Zero de que participei sobre gramática da língua portuguesa. No primeiro, eu falei sobre uma parte geral, como é feito o estudo de gramática da língua portuguesa, envolvia assuntos de língua portuguesa lá gerais, e no último, falei sobre pontuação, devido à relevância do assunto e devido à necessidade de se estudar cotidianamente este assunto. Para esta semana, nós trouxemos um novo assunto, trouxe a parte de análise de textos. Eu, Elias, trabalho com língua portuguesa e ministro as frentes gramática, redação discursiva e análise de textos. São as 3 disciplinas que ministro. Eu, Elias, não trabalho com redação oficial, tudo bem? Eu não trabalho porque eu não gosto de redação oficial. Acho muito chata a redação oficial porque não tem todo esse raciocínio por trás que há nas outras matérias. E resolvi trazer análise de textos porque muitos alunos me questionam, me perguntam: poxa, professor, aquela sua técnica de análise de textos que eu vi lá num vídeo no YouTube antigo em que eu tô com a camisa do Botafogo, que ontem classificou-se gloriosamente para a Libertadores, né não, Elton? O que acontece? Eu estava com a camisa do Botafogo neste evento e muitas pessoas perguntam: professor, aquela técnica de análise de textos lá que você tem, como é que ela funciona? Meus amigos, meu objetivo para vocês hoje é trazer essa técnica. Até porque, pessoal, para quem está estudando para concursos públicos, é fundamental que você tenha a percepção da importância do texto. Recentemente, um amigo e aluno virou para mim e falou assim: Elias, eu tenho muita dificuldade com interpretação de textos, com análise de textos, com entendimento de como o texto é cobrado nas provas de concurso público. Eu tenho muita dificuldade com isso. E eu passei para ele um pouco da técnica, um pouco dos instrumentos que ele pode utilizar para melhor ler o texto. Ele foi e fez um estudo sobre isso, ainda está estudando, continua se aprimorando na técnica, e ele constatou algo. Ele falou: Elias, conforme eu melhorei a minha aptidão de analisar textos, eu percebi que não só eu aumentei a quantidade de questões certas na minha prova, mas eu também melhorei a qualidade das outras provas das outras disciplinas. E ele fez uma constatação que ela é muito clara e muito óbvia. Meus amigos, língua portuguesa numa prova de concurso público, ela é considerada um assunto fim e um assunto meio. O que quer dizer isso, professor? Assunto fim por quê? Porque a finalidade da prova de português é avaliar o seu conhecimento em língua portuguesa. A finalidade da prova de direito não é avaliar o seu conhecimento em língua portuguesa. A finalidade da prova de direito é avaliar seu conhecimento de direito. Só que para que você consiga bem responder à prova de direito, você vai ter de ler textos, vai ter de ler o comando da questão, terá de ler o item para julgar se ele é certo ou errado ou marcar a alternativa correta. E para fazer essa leitura, você tem de entender o que diz a língua portuguesa. O texto estará em língua portuguesa e você terá de entender em língua portuguesa. Quantas vezes vejo meus amigos aqui do Gran Cursos Online, deixa eu tirar o meu relógio aqui, eu me esqueci, vejo meus amigos aqui do Gran Cursos Online, Josimar Padilha, professor Luiz Teles, professores de raciocínio lógico comentando o seguinte: professor, eles comentam comigo: Elias, os meus alunos até que são bons de conta, eles até que sabem fazer a conta bacana e tudo mais, mas a dificuldade deles é entender o texto. Entender o que o texto diz. Às vezes o cara sabe aplicar a tabela verdade, mas o que ele não sabe é entender o texto para daí aplicar a tabela verdade. Vê que a finalidade é entender como você usa a tabela verdade. Por exemplo, a finalidade é essa:
Só que para que você consiga aplicar a tabela verdade, você precisa entender um texto, ou seja, a capacidade de leitura do indivíduo que está em jogo. E, meus amigos, acerca disso, o brasileiro ele tem uma situação muito alarmante. O que acontece? Nós temos no Brasil uma taxa de analfabetismo muito baixa. Essa é uma realidade. Em relação à quantidade de pessoas que temos aqui, nós conseguimos até que tratar bem o analfabetismo. Mas nós temos no Brasil um problema seríssimo de analfabetismo funcional. Que quer dizer o seguinte: pessoas que sabem ler, mas que não entendem aquilo que leem. Tudo bem? Pessoas que não conseguem entender aquilo que leem. E o analfabetismo funcional, ele varia numa escala. Na verdade, ele não é uma pessoa, não existe o extremo. A pessoa é alfabetizada, ela é analfabeta, ela é analfabeto funcional. O analfabeto funcional ele tem uma escala. Porque tem aquele que lê e não entende absolutamente nada. Tem aquele que lê e entende um pouquinho, tem aquele que lê e consegue entender um pouco mais, tem aquele que lê e consegue entender mais um pouquinho, e tem aquele que lê e entende tudo, beleza? Lógico, isso tudo demanda estudo, demanda carga de leitura e demanda também o tipo de texto que é colocado em jogo, tudo bem? Mas o que acontece hoje no Brasil é uma realidade muito séria. Nós temos que hoje, pelo menos 70% da população sofre com analfabetismo funcional. Isso é um dado muito sério. Tudo bem? E esse dado é muito sério e eu vou te contar até o histórico disso. Nós tínhamos um histórico no ensino de língua portuguesa, que é lógico, nosso sistema de ensino ele é embrionário, a gente experimenta todo dia, não é verdade? O ensino de língua portuguesa, ele inicialmente era pautado em regras gramaticais. Se você pegar uma pessoa aí que, por exemplo, que está me assistindo agora, que tem uma faixa etária aí de uns 30, 40, 50 anos, se essa pessoa se lembrar do tempo de escola, ela vai se lembrar de que o estudo de gramática era pautado na regra de gramática mesmo. Recentemente eu estava até conversando aqui no estúdio com o meu amigo professor Carlos Mendonça, professor de Direito Constitucional e de Direito Previdenciário, e ele falando para mim, Elias, quando eu estudei gramática, na época que ele fez, que ele estudou pelas Forças Armadas, ele falou que a obra referência era a obra 40 lições de língua portuguesa, que é uma obra que o cara fala da regra, é regra de gramática, não tem texto, beleza? E esse era o ensino de língua portuguesa feito, aí essas pessoas mais antigas vão se lembrar disso. Depois nós tivemos um outro salto para o ensino de língua portuguesa, falaram assim, saber muita regra não funciona de nada, porque o aluno sabe muita regra, mas ele não entende isso no texto. Aí veio a novidade, a gramática aplicada ao texto. A gramática entendida no texto. Como é que a gramática colabora com o texto? Só que isso foi se migrando para um padrão que as pessoas começaram a observar muito o texto e começaram a querer negar a tradição gramatical anteriormente colocada. Acabou-se que depois de um tempo, as pessoas só estudavam o texto e pararam de estudar a gramática. A geração considerada marco deste momento, em que se deixou de estudar a gramática e passou a se privilegiar somente o texto, a regra gramatical ela era desnecessária, o entendimento do texto é que era importante. O marco para nós de educação de língua portuguesa foi aquela prova do Enem, que nós tivemos um problema seríssimo com redação discursiva. Lembra? Aquela redação do Enem que teve gente que escreveu o hino do Palmeiras, aquela redação que tinha a receita do miojo, que tinha orações. Aquele foi o nosso marco. Tanto é que as pessoas consideraram, naquele ano, observaram o seguinte, realmente a situação no ensino de língua portuguesa está muito ruim. E aquela geração era justamente a geração do texto. Era a geração que viveu a experiência de se analisar só o texto e que não sabiam ver regras gramaticais. Veja que essa geração, por mais que ela tenha tido prioridade para o texto, elas não sabiam formar textos, porque elas não estavam aprofundadas no texto. E daí surgiu-se uma nova concepção, que é nela que vivemos hoje. O texto e a gramática são disciplinas que são complementares e uma não vive sem a outra. Se você quer ser bom conhecedor da gramática, você tem de saber entender textos. E para que você bem entenda o texto, você precisa conhecer como a gramática é aplicada no texto, que é a forma de aprofundar o conteúdo. Então o que a gente tem hoje? A realidade. A realidade é, nós temos que gramática e texto são considerados em importâncias iguais e que o indivíduo ele tem de conhecer as duas frentes. Tanto é que o geral que nós temos hoje em provas de língua portuguesa é um equilíbrio. Nós temos metade das questões de análise de texto, metade das questões de gramática. Isso é a média. Em geral, é isso que acontece hoje, para tentar se mostrar a relevância disso tudo. Com uma diferença, ainda que vale a pena ser registrada. A parte de gramática da língua portuguesa, por assim dizer, ela é imutável. Regra de concordância é regra de concordância em qualquer texto. Regra de crase é regra de crase em qualquer texto. Regra de regência é regra de regência em qualquer texto. O verbo obedecer é verbo transitivo e indireto.
Ele obedeceu ao regulamento. Isso em qualquer texto, o verbo obedecer vai ter essa transitividade. Então a parte de gramática, dentro da língua portuguesa, é a parte mais objetiva, tudo bem? É a parte mais objetiva. A parte de análise de textos não é tão objetiva assim. Ela é mais subjetiva. Porque a cada nova prova, um novo texto surge. E para cada novo texto, uma nova forma de análise. E isso tudo depende de quem lê o texto. Nós tivemos agora, muitos alunos até me procuraram, na prova da Anvisa. Professor, na prova da Anvisa há questões polêmicas de análise de texto. Eu concordo. Eu, Elias, fiz 2 recursos para a prova da Anvisa pensando na forma como a questão foi configurada. Mas é aí que a gente vê o problema que está ligado à interpretação de textos. Porque às vezes o que nós todos não vimos foi aquilo que o examinador viu no texto. E com aquilo ele julgou o item. Eu sempre digo aos meus alunos o seguinte: crase você pode estudar muito e você vai se tornar excelente em crase. Pontuação você pode estudar muito e você vai se tornar excelente em pontuação. Agora, infelizmente, ninguém se torna excelente em texto. Ninguém se torna. Você só pode se tornar bom, mas excelente não. E por que eu falo que você só pode se tornar bom, excelente não? Porque cada prova nova vai te oferecer um novo texto. E esse novo texto vai te oferecer uma nova análise. E que essa análise pode te ajudar ou não. Nós tivemos, por exemplo, recentemente, prova de concurso público aplicada com um texto de Ferreira Goulart. Ferreira Goulart é um autor de literatura, falecido agora recentemente, não é verdade? Autor de literatura. E às vezes os textos literários eles não são de fácil compreensão, principalmente para aqueles que não gostam de ler literatura. Então, naturalmente, a pessoa vai ter dificuldade de interpretar um texto. Assim como aquele que só lê textos literários tem dificuldade de entender um texto jornalístico. Assim como aquele que só lê textos literários jornalísticos tem dificuldade de entender uma tirinha, que é um texto que pode aparecer na prova. Assim como aqueles que têm o hábito de ler texto em prosa, pode ter dificuldade de entender uma poesia, uma letra de música, que também é cobrada em prova. Assim como, às vezes, eu tenho textos em provas que os caras colocam trechos com gírias e que você tem de interpretar. E é muito difícil você também conhecer tudo, ninguém é obrigado a conhecer tudo. Agora, o que eu recomendo a todas as pessoas é o seguinte: texto é um assunto que você tem de treinar sempre, sempre. Da seguinte maneira: eu, Elias, sempre recomendo que você tenha um horário de estudo de língua portuguesa na semana. É obrigatório, tá? Toda semana, quem estuda para concurso público tem de estudar português. Tem de estudar português. E não é só gramática. É gramática e texto, tudo bem? Tem de estudar língua portuguesa. E toda semana você tem de se condicionar a pegar uma prova de língua portuguesa já cobrada, pegar as questões de texto e resolver. Toda semana. Isso na seguinte condição. Por exemplo, nós temos hoje uma previsão de um edital para a Câmara Legislativa do Distrito Federal. Nós temos uma previsão. Não sabemos quem vai ser a banca da Câmara Legislativa. Digamos que você está me assistindo e você fala: professor, eu vou fazer a prova da Câmara Legislativa, mas ainda não tem edital, não tem banca definida. Então o que você vai fazer? Estudar a interpretação de texto. Toda semana você vai pegar uma prova, vai separar as questões de texto e vai tentar resolver. Toda semana. Aí você pega do CESP numa semana, da Universa na outra semana, da IADES na outra semana, vai resolvendo, para você melhorar a sua capacidade de ler um texto. Vai variando o texto. Uma vez pega uma prova que tem um texto jornalístico, na outra um texto literário, na outra uma poesia. Vai variando, vai variando. Depois, professor, saiu o edital da prova da Câmara Legislativa lá na frente. A banca vai ser o CESP. Aí você deixa de lado as outras e vai resolver só prova do CESP, de interpretação de textos. Vai resolver só prova do CESP. Para quê? Porque a ideia é você se acostumar com a linguagem da banca, para que você, na hora da prova, consiga ser o mais eficiente possível. Pode ser que você, mesmo treinando muito, ainda seja traído no dia da prova. Isso pode acontecer, tudo bem? Isso pode acontecer. Porque o texto, como eu acabei de falar, ele é uma análise subjetiva, muito subjetiva. Tudo bem? Mas a ideia é que você se torne o mais perfeito possível. E isso só acontece via treinamento. Tudo bem? Só e somente só via treinamento. A ideia do texto, portanto, é que você possa interpretar cotidianamente. Existem, por exemplo, as pessoas às vezes não param para buscar essas informações. Mas existem, por exemplo, juízes que se reúnem cotidianamente para estudar textos. E eles simplesmente querem interpretar aquele texto com uma única finalidade. Se ele melhor interpreta o texto, melhor ele vai conseguir interpretar as petições e as peças processuais de um caso para tomar a melhor decisão possível. E você tem que colocar isso na sua vida. Texto
não é só para responder prova. E o texto não é objetivo, guarde isso que eu estou te falando. Mas você precisa aprender a se tornar mais preciso na análise do texto. Texto é um assunto que você precisa estudar sempre. Na hora da prova, não é o que você resolve primeiro, nunca. Porque o texto ele cansa sempre. Você resolve o texto depois. Mas texto precisa ser estudado toda semana. E as pessoas não dão a devida importância ao estudo da disciplina texto. Tanto é que é muito comum, por exemplo, eu, Elias, quando, por exemplo, eu lanço uma turma de gramática, a turma lota. Turma de texto, ela é mais minguada. As pessoas têm preguiça de estudar o texto. E eu falo preguiça mesmo, preguiça. Porque as pessoas pensam no trabalho que é ler o texto, interpretar um texto. Enquanto eu, Elias, consigo resolver, por exemplo, 10 questões de gramática seguidas, eu consigo nesse mesmo tempo resolver 3 de texto. Porque exige interpretação, exige discussão. Mas você precisa sair dessa zona de conforto, dessa preguiça, desse grau estanque que você ainda tem e pensar que a prova de língua portuguesa vai além. Nós tivemos agora, por exemplo, como eu estou dizendo a vocês, na prova da Anvisa, 16 questões de língua portuguesa. Metade das questões eram de gramática e a outra metade era de texto. Lógico, não exatamente igual, mas era meio a meio. E nas de texto, se você deixa de responder, você perdeu muitas questões. Se você responde errado, você perde o dobro. Olha só, que situação terrível. Então, por isso, amigos, estudem o texto. Estudem. Isso é fundamental para você na prova de língua portuguesa, nas demais provas e na vida. Legal? Vamos para a tela então, pessoal? Só aproveitando, temos aqui então, portanto, começando do zero. Quero aproveitar e fazer um convite para vocês. Quarta-feira, às 20 horas, teremos o 14º episódio do meu programa Na Ponta da Língua, que é o programa tudo sobre a língua portuguesa. Já falei do hino nacional, já toquei aviões do forró, já fiz de tudo. No último programa do ano, eu vou falar de um assunto muito especial, crase, beleza? Vamos tratar de crase. Vou fazer uma abordagem bem diferente e que foi bem avaliada pelos alunos no dia da Black Friday. Foi o seguinte, qual é a abordagem que eu vou fazer? Eu vou pegar no dia do Na Ponta da Língua e vou trazer questões de crase, uma de cada banca. Uma do CESP, uma da ESAF, uma da FCC, uma da Sesgan Rio. Vou misturar para a gente analisar como é que essas bancas cobram o mesmo assunto de maneira diferente. Para a gente ver aqui essa questão que eu estou te falando da linguagem da banca. Quarta-feira, às 20 horas, esteja comigo aqui nos estúdios do Gran Cursos Online para estudarmos crase no meu programa Na Ponta da Língua, meu programa mensal sobre tudo aquilo que é importante na língua portuguesa. Vamos à tela, portanto. Vamos fazer a análise do texto. Primeiro ponto, pessoal, é fundamental que você saiba que um texto ele é dotado de informações importantes. Essas informações importantes não são as informações que eu, Elias, elejo como importantes. São as informações que o autor do texto define como importantes. Eu estava agora, antes de começar a gravação do Começando do Zero, essa transmissão ao vivo, eu estava gravando uma resolução de questões para a banca Quadrix. E quando eu estava resolvendo questões da Quadrix, um texto que eu estava analisando era um texto de Clarice Lispector. E era um texto bem refinado de Clarice Lispector. Estava aqui eu, Elias, analisando o texto de Clarice Lispector. Quando a gente vai buscar informação importante, não são as informações que eu, Elias, considero importantes no texto de Clarice Lispector, mas são as informações que Clarice Lispector considera importantes quando compôs o texto. Porque não é aquilo que eu acho importante, é aquilo que Clarice julgou como importante. E existe um instrumento, uma forma de entender o que para Clarice naquele texto era importante. Olha para cá. O que é uma informação importante no texto? Aquela que aparece pelo menos 2 vezes. Isso vale para qualquer ser humano. Tudo bem? 2 vezes. Isso vale para qualquer ser humano. Quando você considera uma informação importante, você repete a informação para mostrar a quem está vendo o seu texto, ao seu interlocutor, ao seu receptor, que para você aquela informação é importante. Você vai anotar um recado lá na sua casa quando você vai sair. E você, naquele recado, quer colocar uma informação em evidência. O que normalmente você faz? Ou você repete, ou você marca estrela, ou você desenha, ou você pinta, mas algum sinal você dá para dizer que aquela informação é mais importante. Tudo bem? Esse é um recurso, então, que você não pode esquecer. Para saber que a informação é importante para o emissor do texto, ou seja, para o autor do texto, você vai buscar a informação que aparece pelo menos 2 vezes. Além disso, pessoal, nós precisamos considerar uma característica do texto que ela é preponderante e fundamental, chamada coesão textual. A coesão textual
são as conexões físicas estabelecidas no texto, tá certo? A coesão textual, ela representa a riqueza do texto. É como o texto se conecta com o próprio texto, tudo bem? A coesão textual, ela é marcada por repetição de palavras, a coesão textual é marcada por pronomes. A coesão textual é marcada por conjunções e por preposições. A coesão textual é marcada por sinônimos, por hiperônimos. Tudo bem? Tudo isso marca a coesão textual, beleza? E a coesão textual, como eu falei, ela representa a riqueza de um texto e o grau de inteligibilidade do texto. Olha só, digamos que eu coloque para você aqui este exemplo. Olha só. Eu coloco assim, ó. Deixa eu me ver aqui uma forma de explorar bem essa coesão para você. Assim, ó. Não tenho muito tempo. Não tenho muito tempo. Vírgula. Vou botar aqui uma lacuna. Cuido da minha saúde. Eu coloco para você duas orações. Não tenho muito tempo, cuido da minha saúde. Uma pessoa que vê uma informação dessa, ela pode interpretar de diversas maneiras. E normalmente ela vai interpretar da maneira como ela vê essa informação. Para que essa informação seja feita de maneira mais clara, mais explícita, e para que eu passe ao meu interlocutor a informação que eu quero, eu preciso correlacionar essas informações. Por exemplo, eu poderia colocar que eu não tenho muito tempo, mas cuido da minha saúde. Se eu digo não tenho muito tempo, mas cuido da minha saúde, eu quero dizer o seguinte, mas é uma condição adversativa. Eu estou colocando para você o seguinte, que eu não tenho muito tempo. E eu penso o seguinte, que já que eu não tenho muito tempo, o normal seria que eu não cuidasse da minha saúde. Só que eu, de maneira excepcional, inesperada e adversa, consigo encontrar na minha falta de tempo um espaço para cuidar da saúde. Eu considero o seguinte, que o fato de não ter muito tempo seria até uma justificativa para que eu não cuidasse da minha saúde. Só que eu, de maneira excepcional, vou lá e cuido da minha saúde. É adverso, essas informações seriam contrárias. Para quem vê esse texto, para essa pessoa que produziu essa informação, ele pensa o seguinte, que o natural é a pessoa não ter tempo e se ela não tem tempo, ela não cuida da saúde. Mas ele consegue ser diferente, excepcional, adverso. Essa informação também poderia ser assim, ó. Não tenho muito tempo. Portanto, cuido da minha saúde. E o portanto já é uma conjunção com outro caráter. O portanto é uma conjunção conclusiva da língua portuguesa, que é uma ideia diferente. A pessoa que fez essa frase está pensando o seguinte, que eu não tenho muito tempo. Só que para ele pensa assim, ó, já que eu não tenho muito tempo, eu tenho uma obrigação. Já que eu não tenho muito tempo, existe algo que é lógico para aquelas pessoas que não têm muito tempo. Já que eu não tenho muito tempo, eu tenho uma obrigação, cuidar da saúde. Pro Dumas, cuidar da saúde não é obrigação para quem tem muito tempo. É uma condição especial. Agora aqui ele considera o seguinte, se você não tem muito tempo, você tem uma obrigação, cuidar da sua saúde. Ou então eu já penso assim, se você vira para mim e fala assim que você vira para mim e fala, Elias, eu não tenho muito tempo. Então eu já penso, então você deve cuidar da sua saúde, já que você não tem muito tempo. Tudo bem? Ou seja, o que eu tenho aqui agora é uma relação conclusiva. A interpretação muda de novo. Tudo bem? Só pelo conectivo. E se eu colocasse assim, ó? Não tenho muito tempo. Porque cuido da minha saúde, aí eu já tenho outra leitura. Uma leitura que serve para entender o seguinte.
Eu não tenho muito tempo. E a justificativa para eu não ter muito tempo é o fato de cuidar da saúde. É como se você falasse assim, Elias, vamos lanchar hoje? Eu não tenho tempo. E eu não tenho tempo, por que eu não tenho tempo? Porque eu cuido da minha saúde. O meu tempo inteiro é dedicado a cuidar da saúde, tanto que cuidar da saúde me toma tanto tempo que faz com que eu não tenha tempo. É aquela pessoa que é louca por cuidar da saúde. Ela tanto cuida que ela não tem mais tempo para nada. Tá vendo como é que só uma conjunção consegue mudar todo o entendimento do texto? Consegue mudar a percepção e o entendimento da pessoa que está produzindo essa frase? Pois é, esse é o poder da coesão textual. E mais que isso, a coesão textual ela é feita de uma maneira um pouco diferente. Porque quando eu pego um texto, cada novo texto ele pode ter novos verbos, novos substantivos. Existem palavras na língua portuguesa que eu posso criar, tudo bem? Hoje mesmo, uma aluna minha, Mariana Mantovani, que fez agora a prova da Anvisa, ela veio comentar comigo um verbo, aguar. E ela trouxe o verbo aguar numa literatura até um pouco diferente do que muitas pessoas até trazem. Porque quando a gente pega, por exemplo, a palavra aguar, igual, por exemplo, minha mãe, quando está em casa, fala assim, ô menino, vai aguar as plantas. Ela fala no sentido, vai regar as plantas, vai aguar as plantas. E hoje a Mariana, ela trouxe o verbo aguar de uma maneira diferente, com a seguinte leitura. Ela viu uma foto de algo que ela considera saboroso, e ela falou, nossa, aguei. E ela falou aguei no sentido de dar água na boca. Olha só a outra leitura. Tá vendo como é que existem palavras na língua portuguesa que permitem que nós possamos fazer novas interpretações? E a Mariana, logo depois que ela falou aguei, ela ainda falou assim, não sei nem se essa palavra existe. E de fato, não sabemos. A percepção dicionarizada. Eu, Elias, não fui pesquisar no dicionário ver se tem lá aguar. Mas o que a gente percebe é que o português nos permite essas interpretações e a criação de palavras. O português nos traz essa vantagem. Só que a língua portuguesa também é sábia. Do mesmo jeito que ela autoriza que você crie palavras, ela diz assim, pode criar um monte de palavras, mas existem palavras que você não pode mudar, como, por exemplo, uma conjunção. Para quê? Para que qualquer interlocutor consiga entender o texto. A coesão textual, ela traz aquilo que é fixo no texto. Tudo aquilo que é fixo é aquilo que é garantido. Você vai ter de conectar informações. E para conectar, os recursos normalmente são os mesmos. O que muda são as informações gerais, mas as conexões, elas se mantêm. E que conexões são essas? Pronomes, preposições, conjunções, que fazem essa conexão do texto. Você vai entender já já porque eu estou falando disso. Vem comigo aqui na tela, por favor. Olha para mim essa questão que eu acabei de colocar para você. Ó. As palavras título e profissão foram empregadas como equivalentes semânticos. O que quer dizer equivalente semântico? Equivalente quer dizer igual, né? Semântico quer dizer sentido. Então ele está falando para você que as palavras título e profissão têm o mesmo sentido da palavra conceito no texto, o que as torna intercambiáveis, ou seja, eu posso trocar uma pela outra. Vamos olhar o texto. O conceito atual de engenheiro, pessoa diplomada e legalmente habilitada para exercer alguma das múltiplas atividades da engenharia, é recente, ou seja, data da segunda metade do século XVIII. O primeiro estabelecimento de ensino, onde se ministrou um curso regular de engenharia, com a diplomação de profissionais com esse título. Esse título. Título de quê? De engenheiro. Ele poderia ter colocado no texto assim, ó. O primeiro estabelecimento de ensino onde se ministrou um curso regular de engenharia, com a diplomação de profissionais com o título de engenheiro, ele poderia ter feito assim. Só que ele colocou assim, ó, com esse título para fazer referência ao engenheiro, conectar, sem repetir palavra, olha aqui um pronome, tudo bem? Para conectar a informação, fazer a coesão, dizer que eu ainda estou falando desse engenheiro aqui em cima, tudo bem? E aí eu vou interpretando o texto. E veja que esse título faz referência a engenheiro. Continua comigo. Parece ter sido fundado em Paris, em 1747. Na mesma época, também em Paris, foi criada a escola que formava engenheiros de Minas. Em 1818, fundou-se em Londres o Instituto de Defeitos Civis, o Instituto de Engenheiros Civis, com a principal finalidade de defender e prestigiar o significado da profissão. Que profissão? Ora, a profissão de engenheiro, eu ainda estou falando no mesmo texto. É isso que forma um texto. Formar um texto não significa simplesmente jogar palavras. Formar um texto é jogar palavras e conectá-las para que eu consiga formar de fato um tecido, tudo bem? Uma cadeia, uma rede de conexão. Ou seja, título e profissão remetem à palavra engenheiro e não à palavra conceito. E não faria o menor sentido eu colocar a troca dessas palavras. Por exemplo, coloca no lugar de título conceito. Um curso regular de engenharia com a diplomação de profissionais com esse conceito? Olha aqui embaixo.
defender e prestigiar o significado desse conceito? Até porque título e profissão remetem a engenheiro e não a conceito. Portanto, veja que a minha cadeia de coesão textual não remete aqui, mas aqui. Tudo bem? Mostrando para você, portanto, que este item aqui é um item errado. Isso para você perceber como é que esse texto se conecta. Só assim, professor? Não. Olha para mim essa próxima questão aqui, ó. Em as atingia, o pronome as retoma o antecedente muitas. Vamos ver o texto. Pessoas desesperadas pediam ajuda no topo do edifício. Arriscando suas próprias vidas, bombeiros fizeram tudo o que podiam para salvar o máximo de pessoas. Salvaram muitas. Vou parar aqui, ó. Salvaram muitas. Muitas o quê? Pessoas. Veja que não são muitos bombeiros. Os bombeiros é que salvaram. E salvaram quem? Muitas. Muitas o quê? Pessoas. Mas 198 pessoas morreram em decorrência do fogo ou porque se atiraram do prédio, apavorada com o fogo que as atingia. Apavorada com o fogo que atingia muita? Não, apavoradas com o fogo que atingiam, olha só, as pessoas que morreram. Tá retomando aqui, ó. Portanto, o item é errado. Veja que nesse texto ele colocou a palavra pessoas várias vezes. Acompanha comigo, ó. Pessoas, pessoas, pessoas. Aparece no texto. Para que ele repete? Para dizer que essas pessoas desesperadas eram as pessoas que tentavam ser salvas pelos bombeiros. Mas essas pessoas, algumas foram salvas e outras morreram. Tá vendo que ele coloca pessoas muitas vezes? É para mostrar para você que no texto era evidente a situação das vítimas daquele incêndio. Tá vendo? A intenção do texto está lá, está colocada. Mas aqui ele colocou uma questão só de coesão textual. Vem comigo na próxima. No último período do texto, a palavra atribuições está subentendida logo após o vocábulo as, que poderia ser substituído por aquelas, sem prejuízo para a correção do texto. Olha o texto que diz. É correto dizer que há nações proporcionalmente com menos promotores que o Brasil. No entanto, as atribuições do Ministério Público brasileiro são muito mais extensas do que as dos ministérios públicos desses países. Olha só como é que está dizendo o texto. É correto dizer que há nações proporcionalmente com menos promotores que o Brasil. No entanto, as atribuições do Ministério Público brasileiro são muito mais extensas do que as atribuições dos ministérios públicos desses países. Olha só, tá vendo que esse as retoma as atribuições? Olha só, é correto dizer que há nações com menos promotores que o Brasil. Nações desses países, olha aqui a conexão de novo, tá vendo? Isso é coesão textual. Esse as aqui está retomando as atribuições a fim de não repetir a palavra, colaborar com a riqueza do texto, mostrar que eu sou capaz de colocar palavras e conectá-las. Então vejamos o que ele fala. No último período do texto, a palavra atribuições está subentendida logo após o vocábulo as. Está ou não está? Está. Que poderia ser substituído por aquelas. Botam aquelas. No entanto, as atribuições do Ministério Público brasileiro são muito mais extensas do que as atribuições dos ministérios públicos desse país. Botam aquelas. As atribuições do Ministério Público brasileiro são muito mais extensas do que aquelas dos ministérios públicos desses países. Certinho, beleza? Agora olha para mim a continuidade. Que poderia ser substituído por aquelas. Perfeito. Sem prejuízo para a correção do texto. Teria prejuízo para a correção do texto? De jeito nenhum. Ou seja, o item é certíssimo. Isso tudo para você entender, pessoal, o seguinte. Primeiro, o que é coesão textual? Coesão é justamente essa conexão que é estabelecida no texto. E mais que isso, pessoal, é por meio da coesão que eu começo a ver informações que se repetem. Veja que atribuições aqui se repetiu. Veja que aqui, ó, pessoa se repetiu pelo pronome. Veja que lá, conceito, engenheiro, título e profissão, uma forma de repetir, porque eu estou em busca de informações que são repetidas. Tudo bem? Porque dessa forma, eu vou começar a encontrar no texto o que é importante. Aqui era importante destacar as atribuições, a comparação entre Brasil e outras nações. Aqui o que era importante destacar as pessoas que eram vítimas de um incêndio. Tá vendo tudo isso? Ou seja, eu estou conectando o meu texto e repetindo informações. Isso tudo para você chegar numa questão como essa que aqui está e você começar a entender como é que um texto é formado, como é que um texto é configurado, beleza? Galera, olha só o que está dito. Fala o seguinte, olha lá.
Assinale a opção que mantém a correção gramatical e a coerência entre as ideias do texto ao substituir a palavra pujança destacada no texto abaixo. Só para avisar o seguinte, a Lai Ramos, ela perguntou a questão de crase, já eu volto, tá? Olha só, assinale a opção que mantém a correção gramatical e a coerência entre as ideias do texto ao substituir a palavra pujança destacada no texto abaixo. Você pega a palavra pujança e fala, professor, não sei o que significa pujança. Mas o texto, se estiver conectado e casado, ele vai te trazer essa informação. Vejamos o que ele diz. O Brasil é hoje uma das maiores economias do mundo. E mesmo com os notáveis progressos obtidos nos últimos 15 anos, não consegue ocupar a mesma posição no que diz respeito ao desenvolvimento humano. O Índice de Desenvolvimento Humano, o IDH brasileiro, ainda é um dos mais baixos do mundo, em total disparidade com a pujança econômica conquistada. Para a gente poder entender esse texto, a gente vai em busca das informações importantes. Como eu te falei, informação importante é aquela que aparece 2 vezes no texto. Só que você precisa começar a entender o que aparece 2 vezes. O que se repete no texto. Você precisa, por exemplo, reconfigurar as suas informações sobre sinônimos. Olha para cá. Se eu digo para você assim, ó, o amor é o sal da vida. Você consegue ver aqui nesse trecho uma informação que se repete? Eu, Elias, consigo. E eu quero que você também consiga ver isso. Quando eu falo o amor é o sal da vida, repara que eu estou fazendo para você o seguinte, ó. Amor é igual a sal da vida. Ou seja, se eu por acaso estou falando com você e conversando aqui e falo, olha só, falta na minha vida um pouco de sal. Ou então você fala para você assim, ó, o sal da vida habita em meu coração. Se você viu essa informação, você já sabe que o sal da vida é quem? O amor. Tá vendo que eu estou usando como substituto? É porque eu acabei de formar um sinônimo, eu acabei de criar um sinônimo. E se eu estou falando para você amor e dizendo que o amor é o sal da vida, eu estou dizendo que amor apareceu uma vez e sal da vida significa a segunda vez que amor aparece. Tudo bem? Por que eu estou te falando isso? Não é à toa que o nome desse verbo na gramática é verbo de quê? Ligação. Para dizer que são 2 informações iguais. Olha para mim o que ele diz no texto. O Brasil é hoje uma das maiores economias do mundo. Veja para mim que neste texto, Brasil, uma das maiores economias do mundo, são informações que são iguais. Para este meu texto, e é por isso que eu tenho de saber ler com a cabeça de quem produziu e não com a minha cabeça. Porque com a minha cabeça eu vou questionar. Certeza que o Brasil é uma das maiores economias do mundo? Você tem certeza disso? E a crise? E a Previdência? E o petrolão? Mas o texto está me dizendo o seguinte, que o Brasil é uma das maiores economias do mundo. Ou seja, se o autor deste texto falar assim, ó, uma das maiores economias do mundo sofre com a corrupção, para este autor, é o Brasil. São sinônimos no texto. Tudo bem? Venha comigo então. O Brasil é hoje uma das maiores economias do mundo. E, mesmo com os notáveis progressos obtidos nos últimos 15 anos, eu vou destacar para você esse mesmo com os notáveis progressos obtidos nos últimos 15 anos, porque mostra que esse mesmo vai introduzir uma informação que agora é inesperada, que é contrária. Ou seja, a leitura poderia ser o Brasil é uma das maiores economias do mundo e cresce a cada dia como um país desenvolvido. Só que ele quer mostrar agora uma informação que é inesperada em face ao fato de o Brasil ser uma das maiores economias do mundo. Aí ele coloca o seguinte, que ele não consegue ocupar a mesma posição no que diz respeito ao desenvolvimento humano. Aí ele coloca o seguinte no texto. O Índice de Desenvolvimento Humano, o IDH brasileiro, ainda é um dos mais baixos do mundo. Nesse meu texto, quando eu penso em alguma coisa que é uma das mais baixas do mundo, eu sou obrigado a pensar nisso aqui, ó. O Índice de Desenvolvimento Humano. O IDH brasileiro ainda é um dos mais baixos do mundo, ou seja, eu estou falando de uma economia que é muito boa para um desenvolvimento humano que é muito ruim. Em total disparidade, de fato existe uma disparidade entre os dois, com a pujança econômica conquistada. Tá vendo a palavra pujança aqui, ó? Pujança é uma palavra que está se referindo aqui no meu texto à economia. Tudo bem? Ou seja, o que esse texto quer mostrar para você é isso aqui, ó. Uma disparidade. Uma disparidade que mostra o seguinte, que o Brasil... Uma disparidade que mostra o seguinte, a economia e o índice de desenvolvimento humano. A economia, uma das maiores. E o desenvolvimento humano, um
dos mais baixos. Ele quer mostrar para você essa disparidade, essa diferença. E a palavra pujança está associada à economia, tá? Aqui, ó, a palavra pujança. Ou seja, nessa balança da disparidade entre algo muito bom e algo muito ruim, a palavra pujança se associa ao que é muito bom e não ao que é muito ruim. Então eu preciso encontrar dessas alternativas uma opção que mostre justamente esse contraste, que mantenha a economia com essa leitura de que ela é muito boa em face ao desenvolvimento humano, que é muito ruim. Eu preciso manter essa leitura textual. Até porque se eu for considerar gramaticalmente correto, todas essas palavras se encaixam. Olha só, em total disparidade com a sistemática econômica conquistada, em total disparidade com a fraqueza econômica conquistada, em total disparidade com a adequação econômica conquistada, em total disparidade com a organização econômica conquistada, em total disparidade com a exuberância econômica conquistada. Só que uma delas apenas, além de tornar gramaticalmente correto, mantém a coerência do texto. A ideia de que existe algo díspare, em que a economia precisa ser muito boa. Em total disparidade com a sistemática econômica conquistada, não faz com que essa economia seja muito boa. Em total disparidade com a fraqueza econômica conquistada, fraco é o desenvolvimento humano. Em total disparidade com a adequação econômica conquistada, uma economia adequada não é uma das maiores do mundo. Em total disparidade com a organização econômica conquistada, essa organização se assemelha à sistemática, um modelo econômico. Não serve. Agora, quando eu digo em total disparidade com a exuberância econômica conquistada, mostra que a economia é exuberante, uma das maiores, e que isso está em disparidade, em condição díspare em relação ao IDH. Portanto, a alternativa correta é a letra E de escola. Tá vendo como é que é por meio da coesão textual que eu consigo produzir uma cadeia de relacionamento no texto? Uma cadeia de correlação, economia, uma das maiores do mundo, pujança. Eu faço uma cadeia de relacionamento que vai me permitir entender o texto. A coesão tem esse poder. E, meus amigos, foi com base na coesão, a coesão ela mudou minha vida. Ela mudou minha vida em que sentido? Eu, Elias, sou apaixonado por coesão. Não só por coesão. Sou apaixonado pela conexão do texto em si por uma conexão específica, preposição. Não à toa. Eu, Elias, fiz, para quem já leu a minha biografia, eu fiz letras na UNB. A minha monografia do meu curso de letras, papel das preposições nas canções regionais de Tião Carreiro e Pardinho. Eu fiz uma monografia só sobre preposições e preposições retiradas de canções de Tião Carreiro e Pardinho, porque eu queria analisar aquelas preposições em contexto fora do padrão culto, em contexto regional, que é um pouco diferente. Justamente pelo grau de dificuldade de entendimento. Lógico, quem é oriundo e quem viveu com Tião Carreiro e Pardinho tem mais facilidade de entender o texto. Não é o meu caso. Então, por isso eu queria botar dificuldade. Mas o que eu queria mostrar é o seguinte, que independentemente da dificuldade, o indivíduo consegue entender o texto se a coesão estiver correta. Sacou? Depois eu fui fazer o meu mestrado na UNB também. E quando eu fui fazer o meu mestrado, o tema do meu mestrado, papel das preposições na língua portuguesa. Eu vivi de preposições durante 7 anos da minha vida. É gostar demais de preposição, não é verdade? Porque a preposição, ela consegue ir além. Com a preposição, você consegue não só entender o texto, mas com a preposição você começa a explorar outras formas de coesão. E aí foi nesse ínterim que eu, Elias, já apaixonado por coesão, 7 anos estudando coesão textual, tem gente que gosta de churrasco, tem gente que gosta de cerveja. Eu gosto de preposição. Eu, nesse meu ínterim de preposição e coesão, comecei a buscar como isso se interrelacionava no texto. Daí eu comecei a estudar raciocínio lógico matemático, porque tem tudo a ver com essas conexões. Só que eu não estudei raciocínio lógico matemático para concursos, eu estudei raciocínio lógico matemático para filosofia, tá certo? Que é a mesma ótica do raciocínio lógico matemático aplicada que alguns juízes estudavam. E fui estudar aquele raciocínio lógico. E dali eu também conheci as obras de Ingedore Kor, que é uma linguista, professora da USP, que não é brasileira, e que ela fez obras belíssimas. Coerência textual, coesão textual e obras que aprofundam neste assunto. Inclusive, quando eu estava aprofundado neste assunto, quem me fez a recomendação dessas obras foi o grandiosíssimo professor Fernando Moura, meu hoje grandioso amigo e parceiro de jornada em língua portuguesa. E ele me fez a indicação, Elias, já que você está aí nessa busca tão cega, o que você acha de ir atrás das obras da Ingedore Kor? Porque ela inspirou o meu modelo de análise de textos. Aí o Fernando Moura utiliza, eu utilizo também. Não é uma obra, não fui eu que criei o meu modelo de análise, eu
fui trazendo com a carga de ensino, é o mesmo modelo que eu uso, que Fernando Moura usa e que outros professores também usam, mas é um modelo que traz pra gente a percepção de como o texto é formado, beleza? Exige da gente raciocínio, mas ele é bom. Olha aqui pra tela, por favor. O que eu quero te mostrar é justamente como funciona essa técnica de análise de textos. Para isso, lógico, eu vou resolver com você uma questão que é uma questão retirada deste texto. Vamos ler o texto aqui previamente para você entender do que ele fala, beleza? O texto fala o seguinte: antes de olhar para o texto, eu queria voltar aqui um pouquinho, só porque um amigo tinha feito uma pergunta a respeito da crase, que era a crase que estava aqui. Não. Era a crase que estava aqui, ó. Ele perguntou, esse elas não tinha que ter crase, não? Mesmo que fosse o aquelas, olha só, as atribuições do Ministério Público Brasileiro são muito mais extensas do que as atribuições. Quando ele fala esse do que, ele está comparando essas atribuições. E veja que é muito mais extensas do que as atribuições dos ministérios públicos desses países são. Veja que aqui nesse final caberia um são, do que as atribuições do Ministério Público Brasileiro são. Ou seja, esse aqui é um verbo. Essa minha expressão aqui, ó, quem é que são mais extensas? As atribuições dos ministérios públicos desses países. Esse daqui seria um sujeito, tudo bem? Então não pode ser preposicionado. Além disso, veja que não tem ninguém pedindo preposição aqui. Não tem quem é extenso a algo. Isso vale comentar porque nem sempre que você vê um aso operando o valor de pronome, ele precisa ser craseado. Alguém tem de pedir a preposição, beleza? Vamos lá na frente então. Olha só o texto que eu trouxe para você para a gente responder algumas questões. Antes de ler o texto, vou dar uma olhadinha aqui no bate-papo, a galera toda participando. Olha lá, eu tô fascinada em crase, professor. Nada de churrasco também, exatamente. Crase é um assunto fundamental. O português é assim, né? Então, é muito bom a gente pegar e estudar a língua portuguesa para entender não só o texto, mas entender a vida, não é verdade? Vamos lá na sequência? Olha então o que ele colocou. E galera, queria agradecer demais pela participação de todos vocês. Poxa, o nosso Começando do Zero, acredito que hoje recorde de participação. Até agora, 570 pessoas assistindo. Muito obrigado pela participação de vocês. Eu só queria saber uma coisa, a aula tá legal? Vocês estão gostando? Se está gostando, me faz um favor, clica para mim nesse joinha aí, dá para mim uma curtida. Se você estiver gostando da aula, clica nesse joinha aí, beleza? Galera, vamos lá então? Olha o que o texto está dizendo. Um passo fundamental para que não nos enganemos quanto à natureza do capitalismo contemporâneo e o significado das políticas empreendidas pelos países centrais para enfrentar a recente crise econômica é problematizarmos com cuidado o termo neoliberalismo. Começar pelas palavras talvez não seja coisa vã, escreve Alfredo Bose em Dialética da Colonização. A partir da década de 80, buscando exprimir a natureza do capitalismo contemporâneo, muitos, principalmente os críticos, utilizaram esta palavra que por fim se generalizou. Mas o que de fato significa? O prefixo neo quer dizer novo, portanto, novo liberalismo. Ora, durante o século XIX, deu-se a construção de um liberalismo que viria a encontrar sua crise definitiva na Primeira Guerra Mundial em 1914 e na crise de 29. Mas desde o período entre guerras e sobretudo depois, com o término da Segunda Guerra Mundial, em 1945, tomou corpo um novo modelo, principalmente na Europa, que de certa forma se contrapunha ao velho liberalismo. Era o mundo da social-democracia, da presença do Estado na vida econômica, das ações políticas inspiradas na reflexão teórica do economista britânico John Keynes, um crítico do liberalismo econômico clássico que viveu na primeira metade do século XX. Quando esse modelo também entrou em crise, no princípio da década de 70, surgiu a perspectiva de reconstrução da ordem liberal. Por isso, novo liberalismo, neoliberalismo. Quem pega um texto desse aqui já vira para mim e fala assim, professor, que texto chato, não é verdade? Porque o texto primeiro fala de história, segundo fala de economia, e a pessoa muitas vezes até pula esse texto, principalmente quando está estudando. Porque ele pega e se depara com um texto desse, não, deve ter texto mais fácil. Não, não é para pegar texto mais fácil, você está treinando. Para treinar, você tem que pegar textos que tenham, independentemente da prova. Até porque pode ser que esse seja o texto da sua prova. Pode ser que o texto da sua prova seja mais difícil do que os que você está treinando. É preciso treinar em nível alto, tudo bem? Para que você consiga melhor entender. Legal? Para a gente poder analisar esse texto, vem aqui comigo, por favor. Eu vou te apresentar a técnica das informações importantes. Você já sabe que informação importante é aquela que aparece quantas vezes no texto que eu te falei? 2. Para isso, a gente vai ter que marcar a informação importante. Marcar as informações importantes. Toda vez que você estiver lendo o texto e encontrar nele sinônimos,
Toda vez que você estiver lendo o texto e encontrar nele palavras repetidas, e se você se lembrar bem, sinônimo é o sinônimo pro texto, tá bom? Igual, por exemplo, a gente viu que naquele nosso texto, o Brasil era igual a um dos países com uma das maiores economias do mundo. Isso para aquele texto. Agora, se essa é a realidade, isso é outra história. Mas para aquele texto, Brasil era uma das maiores economias do mundo. Olha para cá. Toda vez que você encontrar sinônimos, palavras repetidas, sua missão é essa aqui, ó. Sublinhar. Tudo bem? Para que você marque a informação que é importante. Toda vez que você estiver lendo um texto e se deparar com um pronome, toda vez que você estiver lendo um texto e identificar um pronome, sua primeira missão, pronome é coesão textual. Você vai circular o pronome. Circular o pronome. Circulou. Só que o pronome, se você se lembrar, ele não traz uma informação em si. Ele só traz a informação da referência dele. Lembra que o pronome ele pode fazer referência a alguma coisa antes ou alguma coisa depois? Então você tem que encontrar a que o pronome se refere. Então circula o pronome e depois sublinhar o referente. Beleza? Porque dessa forma você vai estar buscando no texto a informação que se repete. Toda vez que você acha um pronome e vê o referente dele, apareceu 2 vezes. Palavra repetida, apareceu 2 vezes. Sinônimo, apareceu 2 vezes. E esse é o seu trabalho. Tudo bem? Então a gente vai fazer isso. E a ideia de treinar a análise de texto é o seguinte, pegar esses textos e ficar o tempo inteiro circulando, sublinhando, circulando, sublinhando, circulando, sublinhando, para que você consiga, daí, melhorar a sua capacidade de entendimento de um texto. Sacou? Bora para a tela então? Li o texto inteiro para você. Eu aqui vou colocar, essas são as questões dispostas. Eu, Elias, recomendo que você, antes de resolver o texto, faça uma leitura nas questões para você saber de onde vem cada informação. Olha o que ele fala. De acordo com as ideias do primeiro parágrafo do texto, ou seja, aqui, para você já não ficar buscando mais embaixo, devemos desvalorizar o termo neoliberalismo, porque é uma noção inválida. Letra B. O liberalismo que se formou no século XIX coincide com o mundo da social-democracia. John Keynes, que viveu na primeira metade do século XX, criticava e se opunha à presença do Estado na vida econômica das nações. Letra D. O termo neoliberalismo surgiu e passou a ser difundido na década de 80, logo após o modelo keynesiano entrar em crise. E letra E. O neoliberalismo propõe a volta à social-democracia e a presença mais intensa do Estado na economia. Mas, diante disso, vamos analisar o texto aqui, ó. Vamos lá, eu separei para você em parágrafos, para facilitar a nossa análise. Olha lá. Um passo fundamental para que não nos enganemos quanto à natureza do capitalismo contemporâneo e o significado das políticas empreendidas pelos países centrais para enfrentar a recente crise econômica é problematizarmos com cuidado o termo neoliberalismo. Eu vou te falar que nesse trecho inteiro só tem uma informação que está se repetindo. E essa informação, ela está justamente conectada por isso aqui, ó. Lembra que eu chamei sua atenção para o verbo é? O verbo é, normalmente, ele te traz isso aqui, ó, uma conexão entre informações. Ele fala no texto o seguinte, ó, me acompanhe, que existe um passo fundamental, certo? E ele fala que esse passo fundamental ele tem uma finalidade, fazer com que você não se engane quanto à natureza do capitalismo contemporâneo e também para que você entenda o significado das políticas empreendidas pelos países centrais para enfrentar a recente crise econômica. E esse passo fundamental está aqui, ó, problematizar com cuidado o termo neoliberalismo. Tá vendo? Esse é o passo fundamental. Tira para mim esse trecho todinho que está aqui, ó, sem marcação. Um passo fundamental é problematizarmos o termo neoliberalismo. Ou seja, entender o termo neoliberalismo é o passo fundamental. E ele confirma essa informação. Olha aqui, ó. Começar pelas palavras talvez não seja coisa vã. E o que é começar pelas palavras? Problematizarmos o termo neoliberalismo. Você começa pela palavra, tudo bem? E isso é o que ele fala em Dialética da Colonização. Isso aqui é o que está no primeiro parágrafo. Então veja que, olha só, ele falou que o passo fundamental é problematizarmos o termo neoliberalismo. Volta comigo aqui, por favor, na letra A. De acordo com as ideias do primeiro parágrafo do texto, devemos desvalorizar o termo neoliberalismo porque é uma noção inválida. Errado. Ele não falou para você desvalorizar.
Ele falou para você problematizar, discutir, entender, beleza? Errado. Então aqui foi o primeiro parágrafo. Vamos na sequência. Olha como é que ele fala. A partir da década de 1980, eu vou marcar para você o 1980, por quê? Primeiro, datas são dados numéricos. Todo dado numérico do texto, se ele tiver dessa maneira como uma data, ele te ajuda a ordenar o texto, colocar o texto numa ordem, tudo bem? Mais que isso, cada ano colocado, ele representa algo no texto. Por exemplo, se eu viro para você e falo assim, ó, 11 de setembro de 2001. 11 de setembro de 2001 é sinônimo de quê na sua vida? Difícil? Não. Veja que 11 de setembro de 2001 tem um sentido, porque toda data tem isso. 11 de setembro, sinônimo de atentado terrorista às Torres Gêmeas, não é verdade? Ou seja, cada data, ela é um sinônimo, beleza? Ela não é colocada no texto à toa, ela é colocada justamente para ser sinônimo de algo. Então vem cá comigo no texto. A partir da década de 1980, buscando exprimir a natureza do capitalismo contemporâneo, olha só, capitalismo contemporâneo a gente já tinha passado por ele, né? Tava aqui, ó. Buscando exprimir a natureza do capitalismo contemporâneo, muitos, principalmente os críticos, utilizaram esta palavra que por fim se generalizou. Parei aqui, porque aqui ele coloca esta palavra, certo? Esta palavra. Que palavra que eles utilizavam? Ora, neoliberalismo, que é o termo problematizado. Ou seja, vem cá comigo, eu vou colocar para você assim, ó, que em 1980, para falar sobre o capitalismo contemporâneo, muitos, principalmente os críticos, utilizavam uma palavra, o neoliberalismo. Beleza? Essa palavra, que por fim se generalizou. Mas o que de fato significa, no caso ele está falando do neoliberalismo, o prefixo neo quer dizer novo, ou seja, vem cá, neo é igual a novo. Portanto, novo liberalismo. Então, peraí, novo liberalismo é a mesma coisa que neoliberalismo, certo? Novo liberalismo é o mesmo que novo liberalismo. Não é verdade? E por que aí a gente considera a importância de se começar pelas palavras? Se eu entendo que esse é o novo liberalismo, é porque tem de ter havido um velho, beleza? Se eu falo de novo liberalismo, é porque existiram pelo menos dois liberalismos. E um deles é anterior a este de 1980. Sacou? Vem comigo então. Por isso que ele fala da importância de começar pelas palavras. Ora, durante o século XIX, olha uma nova data aqui aparecendo, tudo bem? Durante o século XIX, deu-se a construção de um liberalismo, e veja que ele voltou no tempo, por isso que ele falou do novo, agora ele vai falar do velho. Deu-se a construção de um liberalismo este que viria a encontrar sua crise definitiva. Olha aqui a crise, ó. A crise na Primeira Guerra Mundial em 1914 e 29. Ou seja, ele colocou para você o seguinte, olha só. Construção do liberalismo é sinônimo de século XIX. Crise definitiva, sinônimo de 1914 e 1929. Então vem comigo aqui, por favor. Ele voltou no tempo e colocou o seguinte, que no século XIX surgiu o liberalismo, não o neo. Liberalismo. E esse liberalismo teve um fim, que foi entre 1914, para quem se lembra, fim da Primeira Guerra Mundial, e 1929, com o craque da Bolsa de Nova York, beleza? São informações intertextuais agora. Continua comigo. Mas desde o período entre guerras, cara, quando ele fala do período entre guerras, olha mais um sinônimo aqui, ó. Período entre guerras. Lógico, o que é o período entre guerras? Entre 14 e 29, porque em 1930 começou a Segunda Guerra Mundial, não é verdade? E sobretudo depois, com o término da Segunda Guerra Mundial em 1945, sobretudo, ou seja, mais ainda, em 1945, tomou corpo um novo modelo, ou seja, existiu um novo modelo. E esse novo modelo vem em 1945. Olha só, vou colocar aqui para você, 1945, sobretudo, né? Um novo modelo. E ele fala isso aqui, ó. Tomou corpo um novo modelo, principalmente na Europa. Veja para mim esse aqui, ó. Tomou corpo um novo modelo, principalmente na Europa, o qual, de certa forma, tá vendo que esse aqui é um pronome relativo? Porque ele tá retomando isso aqui, ó.
Novo modelo. Tomou corpo um novo modelo, principalmente na Europa. Modelo este o qual, de certa forma, se contrapunha ao velho liberalismo. Parou aqui um pouquinho. Porque velho liberalismo é o liberalismo do século XIX, certo? E ele está falando para você que esse novo modelo, ele se contrapunha ao velho liberalismo. Ou seja, o liberalismo no século XIX tinha uma estrutura e em 1945 o novo modelo tinha uma estrutura oposta. Continua comigo. Que de certa forma se contrapunha ao velho liberalismo. Esses dois pontos aqui são fundamentais. Porque ele está falando para você que surgiu um novo modelo que se opõe ao velho liberalismo. E este novo modelo, dois pontos, mostra que ele vai explicar qual é esse novo modelo. Ele primeiro só falou que é um novo modelo, agora ele vai explicar. Olha só, era o mundo da social-democracia. Social-democracia é o novo modelo. O nome do novo modelo? Social-democracia. Aí olha o que ele coloca. Da presença do Estado na vida econômica, para só um pouquinho, era o mundo da social-democracia, que era a mesma coisa que o mundo da presença do Estado na economia. Repara comigo, era um novo modelo que se opunha ao velho liberalismo. Então, dois pontos, eu vou explicar o novo modelo. Era o mundo da social-democracia, o nome do novo modelo. Era o mundo da presença do Estado na economia, ou seja, presença do Estado na economia é sinônimo de social-democracia. Então, vou colocar aqui para você, ó. Presença do Estado na economia. Aí olha só como é que a língua portuguesa é linda. Ele não falava que em 1945 surgiu um novo modelo? O nome desse novo modelo é social-democracia. E este novo modelo, ele se opõe ao liberalismo, ao velho liberalismo, não é verdade? Olha só então o que a gente tem. Se o novo modelo se opõe ao liberalismo, se eu sei o que é o novo modelo, eu também sei o que é o liberalismo. Sabe por quê? O novo modelo é a social-democracia. Social-democracia significa presença do Estado na economia. Como o antigo modelo liberalismo ele se opõe a isso, então o que é o liberalismo? A ausência do Estado na economia. Eles são opostos. Esse aqui é a presença do Estado na economia. Esse aqui, então, por inferência, é a ausência do Estado na economia. Ou seja, o que se viveu durante o século XIX até o período entre guerras era um momento em que Estado e economia se dividiam. Agora, o que se viveu em 1945 era um momento em que existia a presença do Estado na economia. Só parar e pensar, gente. 1945, União Soviética, socialismo. Olha aqui, ó, presença do Estado na economia. Olha que texto bacana está trazendo para você. Olha só, das ações políticas inspiradas na reflexão teórica do economista britânico John Keynes. E ele coloca o seguinte, ó, John Keynes, um crítico do liberalismo econômico clássico. Tá vendo que ele criticava o liberalismo? Ou seja, o criador do novo modelo chamava-se John Keynes. Tudo bem? Aí ele fala assim, ó, que viveu na primeira metade do século XX. Quando esse modelo também entrou em crise, cara, perceba aqui, ó, ele fala esse modelo. E ele fala que também entrou em crise, porque já teve um modelo em crise aqui, ó. Quando esse modelo também entrou em crise, ou seja, ele está falando de qual modelo? Do modelo da social-democracia. Tudo bem? Quando esse modelo também entrou em crise, e aqui agora a gente tem o sinônimo dessa crise, olha só, no princípio da década de 70, fim da a União Soviética estava definhando, na verdade, ou seja, no princípio da década de 1970, vou colocar aqui para você, surgiu a perspectiva de reconstrução da ordem liberal. Peraí, se ele está falando da ordem liberal, ele está falando do liberalismo. Por isso, novo liberalismo, neoliberalismo. Ele está falando para você o seguinte, olha só, que o novo modelo, a social-democracia entrou em crise em 70. E aí, quando ela entrou em crise, pensaram em reconstruir o liberalismo. E como pensaram em reconstruir, por isso chama-se neoliberalismo. E mais que isso, se você parar para pensar, neoliberalismo é o liberalismo, só que novo.
E se ele é o liberalismo só que novo, ele compartilha da ideia do liberalismo. Ou seja, o texto está dizendo para você o seguinte, que entre o século XIX e o período entre guerras, nós tínhamos um momento em que Estado e economia eram coisas diferentes. Depois, entre 45 e 70, nós tínhamos um momento em que economia e Estado eram coisas iguais. Só que esse modelo deu errado e voltamos ao modelo de 1980, o último, que é o neoliberalismo, que é justamente Estado e economia separados. E por que eu sei que eles são separados? Porque o neoliberalismo é um novo liberalismo. Para mim. Eu tenho dois carros, o Gol e o novo Gol. O novo Gol deixou de ser Gol? Não, ele é o Gol, só que novo. O neoliberalismo não deixou de ser o liberalismo, ele é o liberalismo, só que novo. Então olha o que o texto disse para você. Na primeira parte, ele falou o seguinte, que existe um passo fundamental, que é discutir o termo neoliberalismo. E foi o que ele fez na sequência. Ele foi lá e falou assim, ó, que em 1980, para falar do capitalismo contemporâneo, houve um termo chamado neoliberalismo. Neoliberalismo significava novo liberalismo. Quando ele discutiu novo liberalismo, peraí, se é novo tem que ter o velho. Então vamos voltar. No século XIX, surgiu o liberalismo. Só que ele entrou em crise entre 14 e 29. Quando ele entrou em crise, e principalmente aqui em 1945, principalmente, lembra do sobretudo, surgiu um novo modelo, chamado social-democracia. Social-democracia que é a presença do Estado na economia, e quem pensou na social-democracia chama-se John Keynes, tudo bem? Cabe lembrar que este novo modelo, ele se opõe ao liberalismo. Então, se esse aqui é a presença do Estado, esse aqui é a ausência do Estado. Só que esse novo modelo definhou, não é verdade? O novo modelo definhou em 1970. Quando ele definhou, opa, então vamos reconstruir o liberalismo? Neoliberalismo. É isso que o texto está trazendo para você, beleza? Vamos analisar as opções agora. Letra B. O liberalismo que se formou no século XIX, ou seja, ele está falando do velho, coincide, ou seja, ao mesmo tempo que o mundo da social-democracia. Ele fala que coincide. Volta aqui comigo, gente. Ele não fala sobretudo em 1945. Olha só a diferença de tempo daqui para cá. Eles não coincidem, segundo o texto. Ou seja, é errado. Aí alguém vai falar, professor, mas quando eu estudei história, tinha país que era liberalista, tinha país que era comunista, socialista. Mas isso está em história, não é o que está no texto, tá bom? Letra C. John Keynes, esse cara está lá no texto, lembra que John Keynes está ligado à social-democracia, que viveu na primeira metade do século XX, isso está lá no texto. Ele fala que John Keynes, olha só, criticava e se opunha, olha aqui, presença do Estado na vida econômica das nações. Peraí, presença do Estado na vida econômica das nações é a social-democracia. Como é que John Keynes, que era o criador da social-democracia, era o crítico da social-democracia? Errado. Na verdade, John Keynes era um crítico do liberalismo. Errado. Letra D. O termo neoliberalismo, surgiu e passou a ser difundido na década de 80. Olha só, ele fala o que no texto? Ele fala, olha só, para falar do capitalismo contemporâneo, em 1980, usaram essa palavra, e essa palavra se generalizou, ou seja, surgiu e passou a ser difundido na década de 70. Logo após o modelo keynesiano, o modelo keynesiano não é o modelo de John Keynes? Social-democracia? Entrar em crise. Repara aqui comigo. Não foi quando ele entrou em crise, olha só, que surgiu o neoliberalismo? Em 1980? Então essa aqui, alternativa corretíssima. Beleza? Olha para minha letra E. O neoliberalismo propõe a volta à social-democracia. Peraí, o neoliberalismo é o liberalismo. Liberalismo, só que novo. E, nesse modelo, Estado e economia são coisas que são diferentes. Na social-democracia, Estado é igual a economia. Beleza? Logo, o neoliberalismo propõe a volta à social-democracia? Não, ele propõe a volta ao liberalismo. Primeiro motivo para eu marcar errado. E a presença mais intensa do Estado na economia? Não, eu queria com o neoliberalismo a ausência. Ou seja, item também errado. Veja para mim como é que eu analisei o texto, como é que eu marquei, como eu fiz esse mapa aqui no canto. Tudo bem? É assim, pessoal, é neste modelo
que eu te convido a fazer os seus estudos de análise de texto. É neste modelo que eu convido você a treinar semanalmente. É neste modelo, e olha que aqui, mas depois que analisa fica tudo fácil, fica tudo mastigado. Agora aqui eu peguei uma prova da ESAF, beleza? Com um texto que falava sobre economia. Isso sem contar que na hora da prova você ainda tem o fator nervosismo junto contigo, beleza? Por isso que eu te convido a treinar o texto assim, a passar a enxergar o texto de uma nova maneira. Não só pensando em entender o texto, mas imagine você vai fazer uma prova de concurso público para o Tesouro Nacional. Você vai ter de estudar economia, e aí para estudar economia, aparece esse texto para você. Se você melhor entender esse texto, melhor você vai se sair na prova de economia para o Tesouro Nacional, não é verdade? Então, pessoal, para pensar na importância que o texto tem na sua vida. Para pensar no papel que o texto tem na sua vida. Eu te convido a estudar isso, cara, e quando você começar, você vai ver, você não para mais. Porque mesmo que você estude, mesmo que às vezes você se frustre, porque pode ser que por vezes você enxergue coisas que o examinador não viu, ou pode ser que o examinador tenha equívocos na prova, o que pode acontecer como aconteceu na prova da Anvisa, pode acontecer, o texto é subjetivo e ninguém é dono da verdade, mas é fundamental que você tenha poder de analisar o texto. Eu estou te convidando a poder se aprofundar nos estudos de análise de texto. Para tanto, pessoal, vou até fazer o seguinte. Quem já viu, eu já tinha colocado, como eu falei, eu já tenho essa aula aqui com essa técnica gravada no YouTube também, beleza? Eu te convido a assistir essa aula. Basta você digitar esse endereço aqui, ó, bit.ly/EliasTexto. E vou te falar mais. Quer assistir essa aula com material? bit.ly/EliasTexto material. Porque você vai ver a aula no YouTube, em que estou com a camisa do Botafogo, e você vai poder acompanhar com o material. E até te recomendo, pega primeiro o material, tenta resolver você sozinho, e só depois você vai pegar e vai fazer a análise das questões, ver os comentários. Para quê, pessoal? A ideia fundamental é que você melhore a sua prática de textos. A ideia fundamental é que você consiga obter êxito na prova de texto, na prova de português, nas outras provas e na vida. O texto ele tem um poder fundamental na vida das pessoas. Sua capacidade de entender o mundo é o que define quem você será no mundo. Tudo bem? E o texto tem papel muito importante nisso. Então vou colocar para você aqui de novo, mostro na tela Elton mais uma vez. Pega para mim esse endereço, é bit.ly/EliasTexto e bit.ly/EliasTexto material, tudo bem? Porque por meio deste material, você vai conseguir ter melhor rendimento na hora da prova, tudo bem? Aí olha só, eu vi aqui um amigo já comentando algo que eu quero comentar com você. Ele falou o seguinte, olha só, vou até pegar aqui, deixa eu me achar aqui. Perdi o comentário. Mas ele falou o seguinte, olha só o que o amigo falou. Uma pena que não dá para fazer isso na hora da prova. Mas é aí que é o grande detalhe. Eu me perdi aqui, então não posso falar para você o seu nome. Mas sabe qual é o grande detalhe? Quando você analisa um texto, meus queridos, lógico, aqui eu, Elias, faço devagar, porque eu estou numa aula, eu tenho de botar todo um componente didático nisso aqui. Só que eu, Elias, e eu vou te falar, eu uso essa técnica rotineiramente. Eu estou gravando questões para a banca Quadrix agora, e eu estou gravando questão de texto. Para fazer a minha aula, eu faço a técnica. Eu preparo a técnica. Vou pegar uma prova para resolver. Eu uso a técnica. Sempre eu uso a técnica. Porque isso melhora a capacidade de ler um texto. De tanto fazer, você ganha velocidade. Entendeu? Porque, por exemplo, volta aqui, por favor, na tela. Uma amiga falou assim, esse fluxograma salva vidas. E quando ela fala do fluxograma, ela fala disso aqui, ó, esse modelo de mapa mental, que eu também chamo de resumo, tá certo? Esse modelo de mapa mental. Ela falou que isso aqui salva vidas. Aqui, eu faço devagar. Mas, com prática, você faz isso aqui, ó, no tapa, tá certo? E se você percebeu, tudo que eu copiei aqui do lado, é o que eu destaquei aqui, ó. Eu não copiei eu não criei uma palavra. Eu só copiei as palavras para cá. Sabe por quê? Porque agora, em vez de ver o texto assim, com um monte de informações até que me atrapalham, eu vejo assim, ó, de uma maneira mais esquematizada e que pode me dar a resposta. Entendeu? Isso é um esquema de análise de textos, tá certo? Como minha amiga bem destacou. Houve uma outra pergunta aqui que foi colocada, perguntando a respeito dos adjetivos, se não seria importante. Olha só, os adjetivos foi a identificar a opinião do autor para interpretar o texto. O grande detalhe foi a Késia que perguntou isso. O adjetivo, lógico,
se eu tenho um texto argumentativo, um texto descritivo, o adjetivo ele marca sim a opinião do autor. Só que, Kézia, o que eu tô querendo te mostrar é o seguinte, o adjetivo também é uma palavra que é mutável. Quando eu falo mutável é o seguinte, quando eu pego o adjetivo é uma palavra que eu posso criar. Posso criar à vontade, entendeu? Palavras da língua portuguesa que eu posso criar. Eu posso criar verbos, eu posso criar adjetivos, eu posso criar substantivos, eu posso criar advérbios. Eu posso criar essas palavras todas. E como eu posso criá-las, eu estou lidando com uma classe gramatical que é muito variável. A ideia de se marcar coesão é a ideia de se marcar a palavra que não varia, entendeu? Por exemplo, pronome de terceira pessoa do pessoal do caso reto. Ele, ela. Não muda, entendeu? Pronome demonstrativo. Esse, essa, isso, aquele, aquela, aquilo. A técnica, não estou dizendo que as outras palavras não são importantes, entendeu? A técnica é só um mecanismo de garantir o seguinte, que quando você bater o olho no texto, você vai achar os mesmos pronomes. Agora, quando você bate o olho no texto, você não vai encontrar os mesmos adjetivos, entendeu? Não que o adjetivo não tenha a sua importância, mas o adjetivo não é um atributo de coesão textual, entendeu? A ideia é trabalhar com a coesão. Deixa eu ver se tem mais pergunta aqui. Olha só, igual a amiga falou, professor, essa técnica aqui, ó, é aplicada para um texto muito chato. Falou assim, a aula tá boa, mas o texto é chato. E eu fiz questão de botar um texto chato mesmo, entendeu? Porque não é pro texto ser legal. Porque se eu faço um texto legal, primeiro, você vai sair fácil. Eu não quero que você saia fácil. E segundo, vai sempre ter aquele que vai falar assim, e se o texto for chato? Tá aqui o texto chato, beleza? Pessoal, a ideia é justamente que a gente consiga fazer uma análise de texto mais precisa, legal? Agora, pessoal, bota uma coisa na sua cabeça, isso é treino. Principalmente porque esse texto aqui que eu fiz para você é um texto dissertativo. Essa técnica ela é muito mais exigente num texto literário, muito mais exigente. Às vezes nem dá para marcar tudo, porque o texto literário é muito amplo. Mas se você melhorar a sua capacidade de analisar o texto, você vai conseguir ter mais capacidade, meus amigos, de poder entender bem os textos, tá certo? Deixa eu ver se eu tenho aqui. Olha lá. Independentemente se o texto é avançado ou iniciante, meus amigos, eu fico muito feliz pelos retornos de vocês, fico muito feliz pelos agradecimentos de vocês à aula e principalmente que vocês reconheçam a importância disso aqui. O texto, como eu falei, cara, eu não prometi em momento algum que essa aula seria legal. Não prometi. Pra mim é top. Você vê que eu me empolgo, eu falo de história, eu falo de coesão, eu falo da minha vida. Entende? Falo da minha vida. Eu me empolgo. Você naturalmente pode não ter a mesma empolgação que eu, porque cada pessoa gosta de coisas diferentes. Como eu falei, tem gente que gosta de churrasco, tem gente que gosta de cerveja, eu gosto de preposição. Beleza? Só que, pessoal, eu quero que você entenda a importância que isso tem na sua vida. É como eu te falei, eu te dei um exemplo. Imagine que você está estudando, por exemplo, economia para uma prova de concurso aí que vai ser aplicado, igual, por exemplo, nós tivemos economia na última prova da Polícia Federal. E você pega um texto desse, você está lendo esse texto para poder estudar para a sua prova de economia. Se você não entende esse texto, você não perdeu uma questão de língua portuguesa. Você vai perder questão lá na parte de economia, cara. Então, essa que é a importância. Entender o texto tem um peso muito fundamental na sua vida. E eu quero que você tome posse disso, eu quero que você entenda o papel que o texto tem na sua vida. E veja que aqui eu correlacionei o texto com a gramática. Por exemplo, para saber que esse aqui é um pronome relativo, tá vendo que eu estou apelando para a gramática? Troquei por o qual, é uma oração adjetiva, beleza? Isso é gramática, tá certo? Isso é gramática. E a gramática precisa cooperar e trabalhar com o texto a fim de que você consiga ter uma boa análise. Tudo bem, meus amigos? Meu objetivo com você, com essa técnica, é tentar trazer para você, primeiro, uma forma que eu, Elias, considero mais objetiva de análise do texto. Por que mais objetiva? Acabei de responder. Porque a coesão é algo fixo no texto, tá certo? Todo texto você vai ter coesão. Agora, eu não posso garantir para você que todo texto vai ter adjetivos, por exemplo. Adjetivos, claro, igual, por exemplo, minha amiga falou aqui, revela a opinião do autor. Eu tenho adjetivos que são adjetivos ideológicos e eu tenho adjetivos que não expressam a opinião do autor, tá certo? Então eu tenho dois tipos de adjetivo. Se eu falar para você assim, ó, a blusa branca, branca é adjetivo, mas branca é a opinião do autor? Não. Agora, se eu falar blusa cara, é um adjetivo que revela a opinião do autor. Tá vendo a diferença? Então, o adjetivo mostra-se novamente uma ferramenta que é mutável. Eu quero ferramentas fixas. E eu tô te mostrando, cara, uma forma de você todo dia, seleciona um dia da sua semana, professor, toda quarta-feira, das 8 às 10 da noite, antes do futebol campeão.
eu vou pegar um texto e vou analisar. Bota isso como compromisso para 2017, beleza? Professor, virou o ano, toda quarta-feira eu vou sentar a bunda na cadeira, eu vou pegar um texto e vou fazer a análise dele. Porque assim, com certeza, você vai evoluir na sua vida. Tudo bem, meus amigos? Dessa forma, portanto, eu vou encerrar com vocês esta aula. Se você tiver gostado, de novo, peço a você, por favor, dê o seu joinha na aula. Vi aqui que os joinhas subiram, hein? Então o pessoal está gostando. Fico muito feliz pela participação de vocês e pela interação de vocês. Muito obrigado pela participação de vocês. Muito obrigado, Cristiane. Cristiane está pedindo para eu cantar. Vou falar uma coisa. Aguarde, beleza? Nós teremos uma surpresa que estamos preparando, eu e a professora Rebeca Guimarães. Aguarde, tá? Hoje não vou cantar, não. Beleza? Um abraço para Cristiane, um abraço para Najinha, um abraço para Doralice, um abraço para Yolanda, gratidão Yolanda, um abraço para Maria Conceição, um abraço para Silvia Amaral, vi que tinha gente que tinha colocado que era da Bahia, um abração para Bahia, beleza? Um abraço para o Marcelo Rodrigues, um abraço para essa galera inteira que está conectada comigo. E olha só, Ronaldo Martins falou assim, ó, eu tenho essa empolgação, que eu sou professor de história, então o cara ele já veio falando de guerra, falando do craque da Bolsa de Nova York, e tudo isso que empolga a vida de quem gosta de estudar, não é verdade? Muito obrigado a Clécia, muito obrigado ao Flauzino, muito obrigado para essa galera todinha que está conectada aqui comigo. Pessoal, muito obrigado pela participação de vocês, pelo empenho de vocês e pela presença de vocês na aula de hoje. Quarta-feira, na ponta da língua, às 20 horas, assunto crase. Eu vi que aqui nós tínhamos 570 indivíduos assistindo a essa aula. Eu quero, na aula de quarta-feira, ter mais que 570 pessoas aqui. Então, todo mundo que está me assistindo, eu quero você aqui de volta e eu quero que você convide alguém para assistir junto com você a esta aula. Convida mesmo. Quero um quórum elevadíssimo para a gente fechar esse ano com chave de ouro e falar esse ano foi o ano da língua portuguesa e o ano que vem é o ano da aprovação. Tá certo? Galera, forte abraço. Até a próxima.